superfície da Terra está em constante processo de transformação. Ao longo de seus 4,5 bilhões de anos, o planeta registra drásticas alterações ambientais. Essas mudanças, no entanto, são provocadas por fenômenos geológicos e climáticos e podem ser medidas em milhões e até centenas de milhões de anos. Com o surgimento do homem na face da Terra, o ritmo de mudanças acelera-se. O desmatamento nas florestas brasileiras começou no instante da chegada dos portugueses ao nosso país, no ano de 1500. Interessados no lucro com a venda do pau-brasil na Europa, os portugueses iniciaram a exploração da Mata Atlântica. Depois, foi a vez da floresta amazônica sofrer as consequências da derrubada ilegal de árvores. A derrubada de matas tem ocorrido também nas chamadas fronteiras agrícolas. Para aumentar a quantidade de áreas para a agricultura, muitos fazendeiros derrubam quilômetros de árvores para o plantio de grãos como a soja. O crescimento das cidades também tem provocado a diminuição de áreas verdes. O crescimento populacional e o desenvolvimento das indústrias demandam áreas amplas nas cidades e arredores. Áreas enormes de matas são derrubadas para a construção de condomínios residenciais e polos industriais. Rodovias também seguem nesse sentido. Cruzando os 4 cantos do país, esses projetos rodoviários provocam a derrubada de grandes faixas de florestas. Outro problema sério que provoca a destruição do verde são as queimadas e os incêndios florestais. Muitos deles ocorrem por motivos econômicos. Proibidos de queimar matas protegidas por lei, muitos fazendeiros provocam esses incêndios para ampliar as áreas para a criação de gado ou para o cultivo. Também ocorrem incêndios por pura irresponsabilidade de motoristas. Bombeiros afirmam que muitos incêndios têm como causa inicial as pontas de cigarros jogadas nas beiras das rodovias. O efeito estufa sempre existiu e é benéfico. Sem ele, morreríamos de frio. A camada de ozônio filtra os raios ultravioleta do Sol, que são nocivos. Combinados, eles protegem a vida na Terra, mas ambos são bastante sensíveis a interferências na dinâmica natural do planeta. Uma parte da radiação UV é absorvida pelo ozônio da ozonosfera, em um ciclo anual. A camada se intensifica no hemisfério onde é verão, quando há mais radiação UV, e menos intenso no hemisfério onde é inverno. O que todos chamam de buraco na camada de ozônio é, na verdade, a redução da espessura dessa camada a níveis críticos em determinadas regiões. Na década de 1980, cientistas apontaram o gás CFC, muito utilizado em embalagens de aerosóis, refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado, como o principal agente da destruição da camada de ozônio, especialmente sobre a Antártica. O efeito estufa é um processo natural que ocorre quando a radiação infravermelha do Sol é refletida pela superfície terrestre, sendo impedida de escapar por causa da ação dos gases, que constituem a atmosfera, especialmente o dióxido de carbono. Esses gases apresentam a mesma propriedade de vidros transparentes utilizados nas estufas de jardins, deixam passar a luz solar, mas impedem a saída do calor. Países realizaram conferências como o Protocolo de Kyoto, em 1997. Esse protocolo tem como objetivo firmar acordos e discussões internacionais para conjuntamente estabelecer metas de redução na emissão de gases estufa na atmosfera. Com a queimada de combustíveis fósseis e mais as queimadas florestais, o efeito estufa intensifica-se, fato conhecido como aquecimento global, ou seja, o aumento da temperatura, provoca o derretimento de parte das calotas polares, elevando o nível médio dos oceanos. Normalmente, o Sol aquece a Terra, que irradia o calor absorvido, deixando o ar quente junto à superfície. Acima desta camada aquecida, temos uma mais fria, desencadeando uma troca, isto é, o ar quente, mais leve, sobe sofrendo resfriamento, enquanto o ar mais frio desce e capta o calor da Terra. A inversão térmica consiste num fenômeno meteorológico que pode ocorrer em qualquer dia do ano, mas a maior incidência ocorre no outono e inverno, gerando uma situação de completa estagnação do ar, pois o resfriamento da Terra impossibilita a irradiação para a atmosfera,
deixando o ar frio junto ao solo, ou seja, a superfície do solo está fria e as camadas superiores da atmosfera, aquecidas pelo Sol, encontram-se quentes. Desaparece a corrente de convecção, pois o ar quente que está por cima impede a subida do ar frio, que fica estagnado por baixo, retendo os poluentes junto à superfície. Neste caso, as fumaças das chaminés dos veículos, ao invés de subirem verticalmente, espalham-se junto ao solo, tornando o ar mais poluído, turvo e esfumaçado. As chuvas ácidas decorrem da concentração de poluentes na atmosfera, oriundos da queima de derivados de petróleo, carvões e outras emissões que contêm dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, que combinam com o vapor d'água presente no ar, produzindo ácido sulfúrico e ácido nítrico, que voltam para a Terra juntamente com as chuvas. Outros elementos, tais como cloro, chumbo e mercúrio, também se juntam para interferir no ciclo da água, danificando revestimentos de monumentos e edificações. Alguns moradores das grandes cidades, onde o serviço de recolhimento do lixo não é eficaz, jogam-no em terrenos baldios e até em rios. Mais de 3/4 do lixo brasileiro tem por destino os lixões a céu aberto, e quando chove, a contaminação da água subterrânea é inevitável. O lixo jogado nas ruas acaba escoando direto para a rede de esgotos, podendo causar enchentes em períodos de chuvas. Neste contexto de crescimento acelerado e desordenado, as grandes cidades não escapam das enchentes, que, além de problemas para o trânsito, geram doenças, como a leptospirose provocada pela urina dos ratos. Essas enchentes acabam por causar desastres, desabrigando muitas famílias e causando várias mortes. Quando retirada a vegetação em grande escala de um local, este se torna suscetível à erosão, que pode originar outros problemas como deslizamentos de terra, assoreamento e vossorocas. Os deslizamentos de terra são comuns em áreas de relevos íngremes, onde a vegetação original é retirada para a implantação de casas para moradores de baixa renda. Como o solo exposto, a água das chuvas infiltra-se e acaba ficando suscetível a esses deslizamentos. O assoreamento dos rios é causado quando há a retirada da vegetação original da margem dos rios, sendo estes suscetíveis à erosão e acúmulo de sedimentos dentro do leito do rio. Vossorocas são fenômenos que ocorrem em solos onde a vegetação nativa foi retirada, sendo suscetível à erosão, formando grandes buracos causados pela enxurrada. As vossorocas ocorrem geralmente em áreas onde já foram utilizadas na agricultura e se tornam inutilizáveis devido ao grande uso.